Bom, vamos continuar. Nós estamos estudando a intervenção federal. Nós já vimos aqui o conceito de intervenção, as hipóteses de intervenção previstas no artigo 34 e agora nós vamos passar ao estudo das espécies de intervenção. O que são as espécies de intervenção? São os procedimentos, os meios utilizados pelo qual essa intervenção se operacionaliza, eu diria. E nós temos que entender essas hipóteses ou essas espécies em dois grupos. Temos que entender a partir dessa distinção por dois grupos. Existe uma intervenção que é espontânea e existem intervenções que são provocadas. A intervenção espontânea ela é um conceito simples, o próprio termo já é autoexplicativo. O presidente da República ele age de ofício, por iniciativa própria, ele possui discricionariedade. Discricionariedade é um conceito que nos indica um juízo de mérito, de conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Executivo Federal, ao Presidente da República, discernir a conveniência, a oportunidade e a necessidade de fazer, de realizar, de então dar início ao processo interventivo, não sendo necessária a provocação pela parte de ninguém. O chefe do Executivo ele apenas deve consultar os conselhos da República e de defesa a respeito dessa decretação da intervenção. As hipóteses que autorizam a intervenção espontânea são as do inciso 1, 2, 3 e 5 do artigo 34. Por que essas hipóteses? Porque as outras elas só vão ser admissíveis nos casos das intervenções provocadas. Então, a contrário sensu, por exclusão, aquilo que não está sendo regulado nos processos provocados de intervenção serão, então, admissíveis na forma de intervenção espontânea. Agora, um pouquinho mais trabalhoso é entender a intervenção provocada. Por quê? Porque nós temos três intervenções provocadas. Nós temos uma intervenção provocada por solicitação, e aqui nós vamos procurar esses termos no artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, no inciso 1º, solicitação, depois na segunda parte do inciso 1º, requisição, e depois no inciso 3 nós vamos encontrar a palavra representação. Essas palavras são chaves, eu até sugiro que você sublinhe no seu texto constitucional a palavra solicitação, requisição e representação. O que é uma intervenção provocada por solicitação? Vamos ver. Ela ocorre quando a coação ou impedimento recaírem sobre o executivo ou legislativo, impedindo o livre exercício dos poderes nas unidades da federação. Então, veja, nós estamos aqui falando de uma coação, de uma obstrução do poder executivo ou do poder legislativo das unidades federativas, no caso aí do Estado-membro. Portanto, a hipótese é a do inciso 4. Lembra que eu falei que o inciso 1, 2, 3 e 5 são da espécie espontânea? Pois é, o inciso 4, ele prevê para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo a espécie provocada por solicitação. Essa decretação, então, de intervenção federal, ela, pelo presidente, ela dependerá da solicitação de um dos poderes coatos ou impedidos. Essa é uma hipótese em que o Estado-membro solicita a intervenção ao Poder Federal. E aqui, a discricionariedade do chefe do Poder Executivo também está presente. É ele que decide, afinal de contas, se vai intervir ou não. Mas a iniciativa não é dele. No primeiro caso, a iniciativa é do presidente da República. Nesse caso, provocada por solicitação, quem solicita é o Poder Executivo ou Poder Legislativo dos Estados ao presidente da República. E o fundamento será o do artigo 34, inciso 4º, e nós devemos ler também o artigo 36 na primeira parte. Eu vou fazer a leitura do artigo 34, inciso 4º, que é garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação. E o artigo 36, na primeira parte, vai dizer o seguinte: a intervenção dependerá, 1. No caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Legislativo coato ou impedido. Paramos aí. E aqui nós temos, então, a situação da intervenção provocada por solicitação. Agora vamos para uma segunda hipótese de intervenção provocada. Essa não é uma solicitação, essa é uma requisição.
A diferença entre solicitação e requisição é que a solicitação é um pedido e a requisição é uma ordem. Então, veja, quando a coação for exercida contra o poder judiciário, nós ainda estamos no inciso 4º do artigo 34, que fala, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, inclusive o judiciário, né, nas unidades da federação. E aí a gente vai encontrar no artigo 36, na segunda parte, a decretação da intervenção dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, veja, aqui o caminho é outro, né? Havendo uma coação contra qualquer órgão do Poder Judiciário, esse fato se faz chegar até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal requisita a intervenção, o decreto interventivo ao presidente da República, que é obrigado, então, a cumprir, a expedir o decreto. Então, veja, ocorre quando a coação for exercida contra o Poder Judiciário e, nesse caso, o presidente está obrigado a decretar a intervenção. Trata-se não de ato discricionário, mas de ato vinculado de sua parte. E a hipótese aqui é do artigo 34, inciso 4º, e o procedimento ele está no artigo 36, inciso 1º, na segunda parte dessa redação do inciso 1º do 36. A terceira espécie de intervenção provocada. Essa intervenção provocada, ela é uma intervenção provocada não por solicitação, não por requisição, mas por representação. E aqui nós não estamos no artigo 34, inciso 4º mais. Nós estamos no artigo 34, inciso 7º. Assegurar a observância dos princípios constitucionais, os chamados princípios sensíveis. Então, nesse caso, o caminho é diferente. Na hipótese de ofensa aos princípios sensíveis, haverá uma representação do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. É uma das possibilidades de ADI, né? E ele vai buscar, então, um provimento jurisdicional numa ação por parte do Supremo Tribunal Federal, que é o foro competente para julgar essa ação, né? Ou para prover execução de lei federal, né? E aí vai depender também de provimento por parte do Supremo Tribunal Federal após representação do Procurador-Geral da República. Vejam que aqui nós estamos encontrando aqui uma espécie de intervenção provocada por provimento de representação, cuja iniciativa se dá por parte do Procurador-Geral da República, que ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva ao Supremo Tribunal Federal e obtém do Supremo Tribunal Federal, né, o provimento para a intervenção. E aí sim essa intervenção ela é executada, ela é implementada pelo Poder Executivo como se fosse uma requisição, mas ela nasce de uma representação. E nós temos aqui, né, o fundamento para essa forma ou espécie de intervenção, o inciso 7º, e também aqui, mais à frente, nós estamos mencionando o inciso 6º do artigo 34. Então, veja, o artigo 34 tem 7 incisos. O inciso 1, 2, 3, 4, perdão, o inciso 1, 2, 3 e 5, intervenção espontânea. O inciso 4, intervenção provocada por solicitação ou intervenção provocada por requisição. E o inciso 6 e o 7º é de intervenção provocada por representação. Vamos voltar? Inciso 1, 2, 3 e 5, intervenção espontânea. Inciso 4º do artigo 34, intervenção provocada por solicitação em se tratando de poder executivo e legislativo dos Estados-membros, ou então intervenção provocada por requisição em se tratando de poder judiciário dos Estados-membros. E, por fim, inciso 6º e inciso 7º é a intervenção provocada por representação, iniciativa do Procurador-Geral da República nas hipóteses do artigo 34, inciso 6, inciso 7º. Esse é o nosso quadro sinótico, né, da intervenção federal. Guardem esse esquema, guardem essas informações. Vamos ler os textos relacionados com o da intervenção. E aqui eu quero mostrar um segundo livro que eu ainda não havia anunciado para vocês. Além do Pedro Lenz, um livro que eu uso muito é esse aqui, ó,
curso de Direito Constitucional, deixa eu colocar aqui, do Salé, do Marinoni e do Daniel, o Mitidiero. O Wolfgang Salé é muito conhecido na temática de direitos fundamentais. O Luiz Guilherme Marinoni, ele é muito conhecido na área do direito processual. O Daniel Mitidiero, sinceramente, ele é menos conhecido, mas eles são autores desse curso. É um livro que também está disponível na biblioteca eletrônica da nossa universidade. E no tema de intervenção federal, ele está muito bem explicado. Eu digo que ele é um livro assim, interessante para ser consultado. Tá certo? Ficamos então por aqui. Espero que vocês tenham entendido toda essa temática, uma temática difícil, uma temática complexa, mas também muito importante, que encerra o nosso bloco de temas ligados ao estudo da Federação Brasileira. Então ficamos por aqui e aguardamos vocês então na nossa próxima aula.